Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, o último deste sábado, para falar sobre informação importante, pois tivemos a notícia na tarde de hoje que o nome do Maurício Souza é o mais cotado para assumir o cargo de técnico do Vasco da Gama. Inclusive, ele poderia já estar chegando ao Gigante da Colina na próxima semana. E é sobre isso que a gente vai falar, trazer todas as informações sobre esta situação do novo treinador do Vasco da Gama, que pode ser sim, inclusive Maurício Souza, e trazer o meu posicionamento e esclarecer alguns outros nomes que ainda estão na mesa da atual diretoria. Mas antes, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe também o seu like e principalmente ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e você fique muito bem informado de tudo que acontece no Gigante da Colina. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama e já iniciar falando sobre esta situação que surpreendeu o torcedor vascaíno nesta tarde de sábado, pois por volta das 4 horas da tarde, o GE, Globo Esporte, confirmou e trouxe a informação de que o Maurício Souza deve acertar com o Vasco da Gama. O grande motivo hoje é a situação do departamento de futebol do clube, que é composta pelo Carlos Brasil sendo gerente de futebol e o Eduardo Húngaro. Com o antigo técnico Zé Ricardo, era um clima muito bom, um clima de instabilidade, um clima de fato de amizade, e tudo isso influenciava para que o trabalho do Vasco dentro de campo hoje fosse bom. Hoje o Vasco é o terceiro colocado da Série B, hoje o Vasco é o único invicto da competição, então hoje há dentro do Vasco a certeza de que o trabalho bom não acontecia apenas pelo trabalho feito pelo Zé Ricardo dentro de campo, mas o clima harmônico que estava dentro do CT Moacir Barbosa. E, inclusive, o critério utilizado para definir quem seria o novo treinador veio a partir disso, do clima que estaria acontecendo dentro do CT com a chegada desse novo nome. E um nome que pode fazer, sim, com que o clima continue o mesmo dentro do CT Moacir Barbosa, o clima, né, acabou não saindo direito a palavra, o nome do Maurício Souza é o ideal. Por quê? Porque o Maurício Souza é um treinador que trabalhou com o Carlos Brasil lá em 2015 no Botafogo, enquanto o Maurício Souza ainda era o auxiliar, era o treinador, aliás, do Sub-20 e o Brasil, o gerente de base, e trabalhou com o Eduardo Húngaro também no mesmo Botafogo, porém num período diferente, enquanto o Eduardo Húngaro era o treinador do Sub-20 e o Maurício Souza era o treinador do Sub-17. Ou seja, o Maurício tem uma intimidade, já teve trabalho profissional tanto com o Brasil quanto com o Eduardo Húngaro. Hoje, os dois profissionais do departamento de futebol. E o departamento de futebol faz força para que a chegada do Maurício Souza venha acontecer dentro do Vasco. Outro motivo que pesa, conhecer as categorias de base. O Maurício Souza trabalhou durante toda a sua vida nas categorias de base do Flamengo, do Botafogo. Porém, no Flamengo foi onde ele teve mais sucesso. Conquistou Copa São Paulo de Futebol Júnior, se não me engano, até 2. Foram bons trabalhos feitos durante o Sub-20. Teve ali, né, a passagem do Vinícius Júnior, aliás, do Lucas Paquetá. Foi o treinador que colocou esses dois atletas na equipe profissional. Então, tudo isso hoje influencia que o Maurício Souza venha ser o nome, por essa amizade no departamento de futebol, por ser um treinador parecido, sim, com o Zé Ricardo, até porque os dois são crias do Flamengo com relação à profissionalização, né, ali a participação no departamento de futebol através das categorias de base, e os dois têm o costume de trabalhar com a base. O Zé Ricardo desenvolveu muito a categoria de base do Vasco, Figueiredo, o Andrei Santos, nesse período que esteve à frente do clube, e o Maurício Souza pode continuar esse trabalho, já que é cria do rival. Os dois são crias do Flamengo. E a 777 Partners, a partir daí, começa a olhar com os bons olhos, porque um dos critérios também importantes é saber trabalhar com a base. A 777 Partners quer fazer do Vasco campeão, mas através disso tem um interesse sim em ganhar uma grana e sabe que a base do Vasco é forte. Então, um critério é que o próximo treinador que venha saiba trabalhar com a base. Até por isso a gente trouxe a informação que o nome ideal seria o do André Jardine. O André Jardine, para quem não sabe, foi campeão olímpico no ano passado com a seleção brasileira. Esse ano está no São Luís, do México. Está muito bem por lá. Está com um trabalho no início, mas bem consolidado. É um nome forte por lá. Interessou muito a 777 Partners, interessou muito a diretoria Cruz Maltina, mas para tirar o Jardine, né,
do futebol mexicano, seria necessário pagar, para vocês terem noção, 5 milhões de reais. A 777 falou, não tenho essa grana, não vou pagar esse dinheiro. Então, com isso, o Vasco deu parecer com relação ao qual nome seria o ideal para o Vasco da Gama. O Vasco colocou na mesa o Maurício Souza e a 777, nessa tarde de hoje, através de informação do GE, esteve ausente. Falou assim, já que a gente não vai colocar o dinheiro, escolham. Jogou a responsabilidade, de fato, nos pés do Vasco da Gama. Até porque a empresa norte-americana chegará em julho, a expectativa é que o Maurício Souza fique apenas até o final do ano. Então, esse meio para o final será sim um trabalho de transação ainda entre a atual diretoria e a empresa norte-americana. O trabalho da 777 não será desenvolvido no ano de 2022, irá começar apenas em 2023. Então, essa escolha está muito baseada no que o Vasco quer. A empresa norte-americana também tem palavra, mas a palavra final hoje ainda é do Vasco. E sobre isso, a empresa norte-americana preferiu deixar quieto, preferiu deixar o Vasco decidir, e parece sim que o nome já decidido, o consenso entre diretoria, comitê de análise e departamento de futebol é o nome do Maurício Souza. Só para trazer para vocês as passagens dele, né? Ele que teve apenas um período ali treinando uma equipe profissional de fato como treinador. Foi lá no Flamengo em 2021, treinou 15 partidas, venceu 10, num período em que saiu o Renato Gaúcho, o Flamengo ficou um período sem treinador e agora no início do ano chegou o Paulo Souza e nesse tempo o Maurício Souza esteve no comando da equipe. Foi um bom rendimento, mas é claro, o Flamengo tem um elenco muito qualificado, então não é de se impressionar em 15 partidas vencer 10. Nesse ano ainda também, o Maurício Souza teve uma oportunidade numa equipe profissional, no Atlético Paranaense, sendo auxiliar do Fábio Carille. Logo em poucas partidas, menos de 10 jogos, foi demitido. Um trabalho muito mal feito no Atlético, ou seja, não ainda tem um trabalho consolidado. Seu primeiro grande trabalho seria no Vasco. Então, sempre será uma aposta. Mas hoje a gente vê que Maurício Souza, dentre vários nomes que surgiram, Anderson Moreira, Eduardo Barroca, Vojvoda, que a gente trouxe pela parte da tarde, o próprio Ander Giardini, que seria necessário, mas foi um nome especulado, o maior deles é o Maurício Souza. Sobre a minha opinião, é exatamente isso que eu tenho a dizer. É um treinador que não tem um trabalho consolidado. Na base, é um excelente treinador. Venceu Brasileiro Sub-20, venceu Copa São Paulo de Futebol Júnior no ano de 2018, venceu Supercopa do Brasil em 2020. Para a base, é o ideal, mas para o profissional é uma aposta. E nesse ano, o Vasco não tem tempo. Essa é a grande realidade. O Vasco não tem tempo para apostar. O Vasco não tem tempo para pensar num treinador que possa dar certo. Não. O Vasco tem que pegar um treinador, tem que encontrar um treinador que faça o Vasco retornar à elite do futebol brasileiro no ano de 2023. Porque hoje, um erro nesse processo, nessa procura por um novo nome para a próxima temporada, pode acabar, infelizmente, fazendo com que no ano que vem o Vasco permaneça na Série B e um projeto da empresa norte-americana de tocar, de colocar o Vasco novamente numa elite do futebol nacional, sul-americano e mundial possa ser adiantado. É uma situação que preocupa muito, pelo menos para mim. E acredito que não somente para mim, mas para muitos torcedores, porque a gente já teve uma mobilização total por parte da torcida vascaína. Está aparecendo aí para vocês na imagem alguns twitters, porque a torcida do Vasco conseguiu colocar nos Trending Topics. Para quem não sabe, os Trending Topics é ali o assunto do momento na rede social do Twitter. E nesse assunto do momento, agora está em sétimo, né, no momento dessa gravação, mas já chegou até a ficar em segundo, foi a hashtag Maurício Souza Nunca. Ou seja, a torcida do Vasco, páginas, influenciadores, torcedores não querem o Maurício Souza, preferindo até mesmo que o Emílio Faro permaneça no comando de treinador e através disso, para que a diretoria, o departamento de futebol possa ver que o Maurício Souza não é o nome que a torcida vascaína quer, foi utilizada a hashtag Maurício Souza Nunca. Você também concorda com isso? Maurício Souza nunca no Vasco? Deixe a sua opinião. E é até importante, visto que os torcedores falaram, também me posiciono. Se é para trazer um treinador que hoje, no caso Maurício Souza, que não teve experiência ainda no profissional, vem, querendo ou não, do rival, que é o Flamengo, tem experiência por lá, é cria de lá e não do Vasco da Gama, nunca trabalhou no Vasco, nem na base, nem no juvenil, e quer treinar o Vasco já no profissional, eu prefiro deixar o Emílio Faro. Mesmo que perca amanhã o Cruzeiro, faça uma péssima partida e seja goleado no Maracanã, é melhor deixar o Emílio Faro do que o Maurício Souza, porque ele já está no Vasco desde o início da temporada, ele já conhece o elenco, ele faz parte da comissão permanente, ele que montava treino ao lado do Zé Ricardo. Então, se quer deixar alguém que realmente venha para manter o que o Zé Ricardo fez,
que o Maurício Souza vem, no caso venha com esse motivo, com essa ordem, manter o trabalho do Zé Ricardo, deixa alguém que já conhece melhor o que o Zé Ricardo fez durante esse período. Acredito que ninguém é melhor do que o Emílio Faro. Deixa ele lá, mesmo que ele não queira, converse, pague uma grana, nada que um dinheiro forte, uma grana ali que permaneça, né? Que deixe claro para o Emílio Faro que ele vai ficar como treinador, mas depois volta para a comissão permanente. Mas tome alguma atitude. Acredito que o Maurício Souza, sim, infelizmente, não é a melhor opção para a equipe profissional nesse momento. Se tem alguém que é para ficar sem ser um treinador que venha como certeza, deixe o Emílio Faro. E amanhã, novamente, ele estará na beirada de campo e vamos ver. Quem sabe até mesmo o Vasco, claro, a gente espera, né? 65 mil pessoas no Maracanã, o Vasco ganhe bem, dá mais continuidade, né? Dá mais segurança, dá mais confiança com relação ao Emílio Faro, que hoje faz parte aí da comissão técnica interina, mas acredito que é o nome ideal. Conhece o elenco, sabe o que o Vasco é, fica com ele até julho e quando a empresa norte-americana chegar, aí coloca a grana que quiser, traz o treinador que quiser, não quer colocar a grana agora, a gente entende, mas o Maurício Souza não é um nome bom para o Vasco da Gama. Deixe a sua opinião aí embaixo, é claro, o treinador fica na expectativa. Só para esclarecer para vocês terem noção, há algum tempinho atrás ele já havia se posicionado sobre isso. Quando perguntado, ele disse que trabalhar no Vasco seria um sonho e que pela grandeza do clube aceitaria sem pensar na incerteza do futuro. Ou seja, aceitaria mesmo sabendo que teria possibilidades de no final do ano ser demitido do cargo, mesmo diante de um acesso à elite do futebol brasileiro. Ou seja, quer trabalhar no Vasco. Se quiser, o Vasco fazendo a proposta, com certeza ele será o novo treinador do Gigante da Colina. Quero saber a sua opinião, deixa aí nos comentários se você acha que seria o melhor nome, se não seria, a gente vai estar de olho, vai estar trazendo as informações e amanhã, diferente do que acontece normalmente no domingo, a gente está aqui 7 horas da manhã trazendo um conteúdo para você. A gente vai tentar colocar às 7, é certeza, a gente vai tentar colocar o meio-dia e depois o nosso pós-jogo às 6h30 da noite, ou quem sabe até após o nosso pós-jogo, antes do nosso pós-jogo, a gente entra numa live direto no Maraca. A gente vai trazer tudo para vocês direitinho. Tranquilo, rapaziada? Muito obrigado, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e, é claro, saudações vascaínas.